Olá, sejam bem-vindos ao Veja e Vote, o ciclo de entrevista com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, promovido pela revista Veja. Seguindo as recomendações da lei eleitoral que determina a participação dos candidatos aos debates, a revista Veja convidou os candidatos que estão melhores colocados na pesquisa, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. Hoje, recebemos o ex-prefeito de Niterói, candidato ao governo do estado, Rodrigo Neves, do PDT. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com você, com todos aqueles que acompanham a Veja, especialmente a Veja Rio. Vai ser um prazer e é um prazer estar com vocês aqui. A partir de agora, a gente aciona o cronômetro. Temos 40 minutos para a entrevista. Prefeito, gostaria de começar perguntando sobre educação. Hoje, o MEC, o Ministério da Educação, publicou os resultados do IDEB e praticamente não houve um indicador no Brasil inteiro que não tivesse tido o impacto da pandemia no desempenho dos alunos em todos os indicadores, leitura, matemática, alfabetização, enfim. Gostaria de saber quais são os planos do senhor para recuperar o tempo perdido caso o senhor venha a ser eleito. Ricardo, primeiro, o Brasil foi o país onde as crianças ficaram mais distantes, afastadas da escola durante o período da pandemia. Nenhum outro país do mundo teve uma situação parecida com a do Brasil. Isso aumentou ainda mais a desigualdade entre as escolas particulares e as escolas públicas, entre as famílias mais pobres e os jovens das famílias mais pobres e os jovens das famílias das classes médias altas que tiveram acesso no ensino particular a um ensino remoto na pandemia. O Rio de Janeiro foi o estado que mais caiu a qualidade do ensino médio nos últimos 4 anos no Brasil, e isso não é resultado do acaso. O atual governo Cláudio Castro teve mais de 4 secretários e o atual secretário de Educação é uma pessoa que nunca exerceu uma função na área da educação, não é professor, trabalha na área da corretagem de imóveis, mas foi indicado por um consórcio de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que isso se traduz nos problemas que o Rio tem. O Rio tem 1.200 escolas estaduais, mais da metade dessas escolas sequer tem um laboratório de ciências, e isso dificulta ainda mais reter esse adolescente, esse jovem, sobretudo esse adolescente jovem de comunidades mais pobres, que já tem o problema da violência, da falta de emprego, da renda das famílias, e que, portanto, tem maior dificuldade, inclusive, de continuar frequentando o ensino médio. O Rio tem uma das 3 maiores defasagens idade séria no ensino médio do Brasil. O meu projeto, o nosso projeto, com base, inclusive, na experiência da gestão de Niterói, em primeiro lugar, é fazer uma grande parceria, um grande pacto pela educação no Rio de Janeiro. Não há saída para o Brasil, mas não há saída para o estado do Rio de Janeiro que não seja um investimento pesado, planejado na educação. Nós vamos fazer uma forte parceria, aquilo que a Lei de Diretrizes de Base da Educação propõe, a cooperação federativa, para que em 4 anos todas as crianças de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro estejam na educação infantil, na creche em horário integral. Isso é muito importante, Ricardo, para as crianças, porque as crianças nessa fase da vida, se contarem com acompanhamento pedagógico, se tiverem 4 refeições na escola, elas vão ter um desempenho melhor no ensino fundamental, no ensino médio, mas isso também é muito importante para as mulheres, para as mães trabalhadoras, porque uma mulher que não tem uma creche em horário integral para os seus filhos, dificilmente ela consegue um emprego ou se manter no emprego. Agora, a outra questão é retomar o projeto idealizado pelo Darcy Ribeiro aqui no Rio de Janeiro, os Centros Integrados de Educação Pública. Os CIEPs foram abandonados ao longo das últimas décadas no Rio de Janeiro. Se não tivessem abandonado os CIEPs, nós não teríamos perdido tantos jovens, tantos talentos para a criminalidade do estado do Rio de Janeiro. E eu quero assumir um compromisso com a sociedade carioca e fluminense. A partir de janeiro de 2023,
assim como eu fiz como prefeito em Niterói, eu vou reconstruir e nós vamos retomar todos os CIEPs que estão abandonados no estado do Rio de Janeiro e a educação em tempo integral. Cabe ao Estado ensino fundamental 2 e o ensino médio. E uma pesquisa recente da Unicef demonstrou que um dos principais motivos que estão levando os jovens para fora da escola nesse momento, existem cerca de 11% de jovens entre 11 e 19 anos que estão fora da escola e eles não reconhecem a escola como sendo algo que vai fazer diferença em suas vidas. Como que o senhor pretende fazer com que esse ensino se torne mais cativante no sentido de reter esse jovem na escola e para que ele saiba que se ele estudar, ele tem mais chances de mudar a sua realidade social? Ricardo, no estado do Rio de Janeiro está faltando tudo na escola. Está faltando merenda, está faltando professor, né? Está faltando material didático. Então, a primeira providência que nós vamos fazer na gestão escolar é garantir o fornecimento de material didático, garantir a merenda, contratar profissionais de educação para as matérias que estão sem professores em diversas escolas do Estado e assumir o compromisso com a educação em tempo integral. Hoje, apenas 7% dos adolescentes no ensino médio do Rio de Janeiro estão frequentando a escola em tempo integral. A questão do turno é uma invenção brasileira. Em qualquer lugar do mundo que se desenvolveu, que se propôs desenvolver a sociedade, a educação ela funciona em tempo integral. Se a gente olhar a China, o Japão, a Europa, os Estados Unidos, as crianças ficam na escola no tempo integral. E eu vou resgatar os CIEPs, né, resgatar essa ideia, esse projeto da escola em tempo integral, porque se isso há 40 anos já era importante, nesse século XXI, que é o século do conhecimento, e diante dessa herança trágica da pandemia, que aumentou a desigualdade social e educacional no Brasil, no Rio de Janeiro, a educação em tempo integral tem que ser prioridade. Pelo que o senhor está falando, isso vai demandar muitos recursos. No entanto, o Estado vive hoje um regime de ajuste fiscal. Como que o senhor pretende fazer para realizar investimentos como esse, também em outras áreas, levando-se em consideração que existem diversos limites que são impostos por conta dessa condição? Ricardo, essa é uma diferença grande da nossa candidatura para a candidatura dos meus dois principais adversários. Um governa para os políticos e o outro nunca administrou nada na vida. Nós temos a experiência da boa gestão e nós sabemos fazer a administração financeira e a gestão fiscal. Quando eu assumi Niterói, tinha R$1 bilhão de dívida e era a 58ª cidade na gestão fiscal no Rio. E eu deixei a prefeitura com a dívida líquida zerada, pagando esse 1 bilhão de dívida, deixei R$1 bilhão e 500 milhões em caixa e a cidade em primeiro lugar na gestão fiscal. Recursos existem. O que precisa é ter um governo que funcione para a população, que tenha um planejamento. Vou cumprir? O acordo foi feito. O senhor pretende dar continuidade e boa sua pergunta. O que eu queria destacar é que recursos existem, o que precisa é de um governo que funcione e governar é definir prioridades. E a educação, a geração de emprego e renda e a erradicação da fome serão as minhas prioridades como governador no Estado. Em relação ao regime de recuperação fiscal, é importante que você que está nos assistindo entenda que a situação do Rio é grave porque nos últimos 4 anos não houve nenhuma estratégia por parte do governo Witzel Cláudio Castro de ampliar a receita própria do Estado, de modernizar a gestão fazendária. Os estados do Nordeste evoluíram muito mais nos últimos 5 anos no que diz respeito à modernização da Secretaria da Receita e não houve uma estratégia também de incrementar a atividade econômica no Rio de Janeiro. Sem isso, evidentemente, não é possível ampliar a receita própria. Agora,
O acordo de recuperação fiscal ele é importante porque sem ele o Estado não estaria conseguindo honrar o pagamento de funcionários, sobretudo policiais, médicos e professores. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, o Rio deixou de pagar, em média, 7 bilhões de reais à União em função do acordo de recuperação fiscal. Não sem sofrimento, porque é importante todos nós sabermos que a dívida do governo do Estado com a União, que era de 100 bilhões de reais há 4, 5 anos atrás, hoje é de 180, 190 bilhões de reais. Nós deixamos de pagar 7 bilhões por ano, mas as regras de reajuste, não é, dessa dívida que fica são regras draconianas. Então a dívida do Rio é uma dívida elevada e nós precisamos repactuar o acordo de recuperação fiscal para permitir investimentos no Estado, sobretudo na infraestrutura e sobretudo no aparelhamento do Estado para que ele possa realizar projetos, por exemplo, o Instituto Vital Brasil, que é o Butantan do Rio, que tem um papel fundamental na estruturação de um complexo industrial de saúde para gerar empregos no Rio de Janeiro, há 20, 30 anos não faz concurso para cientistas e pesquisadores, o Instituto Vital Brasil. A SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação, e que foi completamente loteada, infelizmente, nos últimos anos pelo governo Cláudio Castro, ela há muitos anos não faz concurso para engenheiro, para arquiteto. Então o senhor pretende, pelo que eu estou entendendo, tentar renegociar, repactuar isso para que possa haver algum tipo de abertura para que isso aconteça? Como exatamente? Claro, sobretudo a modernização da gestão do Estado, porque várias áreas da administração do Estado... Mas como exatamente, candidato? Não tem equipes. Desculpa insistir, porque tem uma questão que é a seguinte: o governo federal aceita renegociar a dívida, contanto que o Estado, em sua contraposição, consiga estabelecer metas. Claro. E aí, isso. E aí como é que o senhor pretende refazer essa engenharia de modo a garantir isso tudo que o senhor está falando? Porque vai precisar... o Estado precisa fazer a sua parte. Né? O problema é que o Rio não está fazendo a sua parte. Né? O Estado do Rio, no governo do Castro, do Witzel, não fez sua parte. Como eu disse, por exemplo, as barreiras fiscais, que são uma estratégia importante para ampliar a arrecadação própria, elas até hoje são comandadas pela Secretaria de Governo, pelo deputado Rodrigo Bacelar, que é esse que está aí muito envolvido no escândalo do CEPERJ, ao invés de serem coordenadas, comandadas pela Secretaria de Receita de maneira técnica. Uma outra coisa importante é que o Rio tem um excesso de cargos comissionados, inclusive esses cargos secretos do CEPERJ. Eu quero reduzir e vou reduzir no primeiro ano de governo 80% dos cargos de comissão, e com isso a gente vai fazendo o nosso dever de casa, porque não basta repactuar o acordo de recuperação fiscal para modernizar, fazer concurso para algumas áreas do Estado que precisam fazer concursos públicos, sem os quais o Rio não vai ter investimento e desenvolvimento. O próprio Estado precisa fazer um ajuste fiscal, cortando despesas desnecessárias. Eu estou falando aqui o meu compromisso de cortar 80% dos cargos em comissão do Estado e ter uma gestão com planejamento e blindar os órgãos do Estado do toma lá da cá que nós presenciamos nos últimos anos. Então, a Secretaria de Educação, eu já falei, o secretário de Educação não tem nada a ver com a área da educação, não tem nenhuma experiência em gestão, e não é à toa que a educação está nesse caos. O secretário de Transporte, até poucos meses atrás, poucos anos atrás, era o advogado da Supervia. Então, o governo Cláudio Castro conseguiu inovar, que antigamente a gente sabia da existência de lobistas de fora do governo. Hoje eles estão dentro do governo. Como que um secretário que foi advogado a vida toda da Supervia vai cobrar da concessionária que ela cumpra a concessão no sentido de garantir trens expressos para a população da Baixada, da Zona Oeste, estações confortáveis, enfim.
Era justamente isso que eu queria perguntar para o senhor, porque a Supervia é um contrato antigo que foi repactuado, no entanto, os problemas persistem. Quais são os seus planos em relação a isso? O Estado vai, em sua gestão, colocar dinheiro para recuperar a capacidade da Supervia em transportar os passageiros com segurança, com eficiência, sem que percalços que acontecem todo santo dia na vida da população mais pobre aconteçam? Ricardo, olha, quem olha o programa de TV do candidato Cláudio Castro, parece que a gente está num outro país, não parece que a gente está no estado do Rio. A situação do transporte público é caótica no Rio. A situação de barcas é de insolvência, a situação do metrô é uma situação muito grave também. Vide a Estação da Gávea aqui perto, que há 4 anos não se resolve o problema da Estação da Gávea, e ainda mais a situação dos trens. Você sabe que o morador da Baixada, o morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, leva hoje 2, 3 horas para chegar à Central do Brasil, porque acabaram com os trens expressos. Você poderia rapidamente, com uma decisão firme do governo do Estado, devolver um mínimo de qualidade de vida para as pessoas, reduzindo o tempo de 2 horas de deslocamento para 40, 50 minutos por cada viagem até a Central do Brasil. Retornar o trem expresso é uma decisão que nós vamos tomar logo no início do meu governo, em janeiro de 2023. O governo vai investir, candidato? Olha, nós precisamos dar transparência a toda a concessão de transporte, seja da barca, seja do metrô, seja do trem. Implantar, por exemplo, a bilhetagem eletrônica é importante para que o poder concedente, que é o Estado, tenha acesso às informações sobre o equilíbrio econômico-financeiro das concessões de transporte. Se não tiver bilhetagem eletrônica, é muito difícil fazer isso. E se for o caso, em alguns casos, você ter subsídio, como tem em outros países do mundo, em outros estados brasileiros, onde o transporte público é subsidiado. O que não dá é a gente ter uma caixa preta no sistema de transporte, é a gente ter um Estado que não tem regulação e ter uma Secretaria de Transporte que não cobra às concessionárias o cumprimento dos seus contratos. Quais são os seus planos para o reforço do caixa que aconteceu com a concessão da SEDAI? Se você me permitir, eu só queria reforçar que, além de melhorar o que existe, nós vamos retomar o investimento do transporte sobre trilhos no Rio. Então, nós vamos fazer no próximo governo, no nosso governo, a ligação da Estação da Estácio com a Carioca. Isso vai melhorar muito a performance do sistema de metrô na cidade do Rio de Janeiro. Hoje você tem uma distância muito grande nas estações entre os trens do metrô, exatamente porque você não tem essa integração da Estácio com a Carioca, que vai ajudar a reduzir muito a superlotação nos horários de pico e reduzir o tempo de chegada dos trens nas estações. E nós vamos tirar do papel, Ricardo, um projeto que é falado há mais de 30 anos e que é um projeto muito importante para a região metropolitana do Rio, que é o projeto da linha 3 do metrô. Essa linha 3 vai ligar Itaboraí, São Gonçalo, Niterói ao Rio de Janeiro. Esse projeto é um projeto viável e esse projeto é um projeto que está pronto. Agora, precisa de um governo que priorize o transporte público de qualidade. Candidato, só para a gente poder avançar, porque nós temos pouco tempo, senão nós vamos conseguir tratar de tudo aquilo que a gente previu aqui. Em relação ao reforço do caixa, cerca de 14 bilhões em outorga, que foi obtido com a concessão, foram obtidos com a concessão da SEDAI. Quais são os seus planos para a aplicação desses recursos, já que o senhor falou aí em investimentos? O estado do Rio de Janeiro, no ano passado, foi o que menos investiu, apenas 2,7% da receita. Quais são os seus planos para mudar esse quadro? Eu vou te dar um dado aqui que é impressionante, Ricardo. Em 2020, eu era prefeito de Niterói. Eu investi na cidade, no contexto da pandemia, R$1 bilhão
no apoio às pequenas empresas, para que elas sobrevivessem. Então, durante 15 meses, a Prefeitura de Niterói pagou o salário dos funcionários, um salário mínimo por funcionário de todas as pequenas empresas, e por isso que a gente salvou, além das vidas, salvou muitas pequenas empresas que estão sendo importantes nesse momento pós-pandemia, diferente do que aconteceu em outras cidades do estado e do país. E nós investimos também na garantia de renda básica para a população mais pobre. Nós investimos R$ 1 bilhão apenas em Niterói como prefeito. O governo do estado investiu em 2020, nas 92 cidades, R$ 960 milhões. Então, a baixíssima capacidade de execução de projetos e capacidade de investimento do estado vai ser revertida na medida que nós tivermos o planejamento, né, a modernização da gestão, a estruturação de uma gestão orientada para resultados. É isso que eu proponho no governo do estado a partir de janeiro de 2023. E o Rio, Ricardo, tem muitas atividades econômicas que podem ser desenvolvidas e fortalecidas se houver um projeto de desenvolvimento. O que hoje é o problema do Rio é que não há um projeto para o estado do Rio. Qual é o projeto do estado do Rio? Eu pergunto a vocês. Nós não sabemos. O Rio não tem projeto. Não é à toa que hoje mais de 50% dos bairros da região metropolitana estão controlados pela milícia e pelo tráfico, porque o Rio vem sofrendo um processo de desorganização econômica, o Rio vem sofrendo um processo de desorganização urbana e não houve, nos últimos anos, nenhum tipo de planejamento para reverter esse esvaziamento econômico. Então eu falo, por exemplo, do complexo industrial de óleo e do gás. O Rio vai ter uma segunda janela a partir de 2023, com uma segunda janela de oportunidades, né, da economia do petróleo e do gás. Está chegando em maio, ali em Itaboraí, a Rota 3 do pré-sal, que vai dobrar o fornecimento de gás para o estado do Rio de Janeiro e para a região sudeste. Da mesma forma, a Rota 4, que pode chegar em Itaguaí, Seropédica, e ajudar a desenvolver a Baixada Fluminense. Eu vou em Itaboraí trabalhar com o próximo presidente para definitivamente concluir o projeto da refinaria de Itaboraí e em Itaguaí, Seropédica, com a Rota 4, implantar uma grande planta de fertilizantes, gerando milhares de empregos, seja na indústria naval, seja no setor petroquímico, seja na indústria de fertilizantes. Na área do complexo industrial de saúde, nenhum outro estado tem a potência do Rio de liderar o setor de fármaco, o setor de indústria da área da saúde, porque hoje os países estão se reestruturando, porque ninguém quer ficar dependendo numa próxima pandemia de importar respiradores, máscaras, vacinas da China. Isso a Europa, os Estados Unidos estão fazendo. O estado que pode liderar, junto com a Fiocruz, não é, com a UFRJ, com os centros de pesquisa, com a maior proporção de mestres e doutores do Brasil, que é o Rio de Janeiro, esse complexo industrial e de serviços de saúde, é o estado do Rio de Janeiro. Agora, o governo do estado precisa induzir e ter um planejamento em parceria com o setor privado para desenvolver essas atividades. Candidato, o senhor falou dessa questão do petróleo. Eu queria aproveitar para perguntar para o senhor a respeito de meio ambiente. O mundo hoje vive uma transição para a economia verde. O Rio de Janeiro poderia muito bem se beneficiar disso. E existe o desejo do carbono zero. Nós estamos caminhando cada vez mais para a geração de energia alternativa, que não gere gases do efeito estufa por conta do aquecimento global. Como que o senhor vê essa questão? Investir tanto assim como o senhor está querendo na cadeia do petróleo, não parece uma coisa meio fora do tempo? Ricardo, é ótima a sua pergunta, porque ela permite que a gente fale sobre esse tema decisivo para o futuro do Brasil, futuro do Rio, quando o mundo todo está preocupado com o Brasil, com o problema da devastação da Amazônia. E, de fato, a economia do século XXI é a economia do conhecimento e a economia da sustentabilidade. Quando eu falo que nós vamos ter uma nova janela de oportunidades com o petróleo e o gás, é porque nos próximos 10 anos a produção
de petróleo praticamente vai dobrar na costa, na frente marítima do estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos repetir os erros do passado, né, dos últimos 20, 30 anos, em queimar esses recursos de maneira irracional. Esses recursos, infelizmente, foram desviados em todas as cidades. Esses recursos não foram utilizados adequadamente e nós temos que aproveitar esse recurso para investir em infraestrutura, investir em educação e fazer a transição da economia do Rio e a transição energética. Então, não há outro estado que possa liderar tanto a economia do conhecimento, a economia verde como o Rio. Aliás, o maior ativo do Rio não é a indústria do petróleo. O maior ativo do Rio são as pessoas e o fato de termos aqui os principais centros e institutos de pesquisa e empresas de base tecnológica que precisam ser fortalecidas no próximo governo, no nosso governo. E, por outro lado, a economia verde, né? A gente precisa preservar a Mata Atlântica, o que a gente tem visto na cidade do Rio de Janeiro e também em outras cidades, como na região serrana, é a ocupação desordenada do solo e de áreas verdes de proteção ambiental, exatamente porque não há uma política habitacional, não há uma política ambiental no Rio de Janeiro, sobretudo nos últimos anos. A Baía de Guanabara é um patrimônio natural e para que daqui a 20 anos o Rio seja o estado líder na economia do conhecimento, na economia verde, a gente precisa resolver desde já esses problemas. Então, recuperar a Baía de Guanabara é algo fundamental para as atuais e futuras gerações e para o meio ambiente, mas é algo fundamental para a economia, Ricardo. A orla da Baía de Guanabara ela é maior do que a frente marítima atlântica do Rio, de Itaguaí a Jaconé, em Maricá. Então, se nós despoluirmos a Baía de Guanabara, você imagina o que a gente poderia ter de atividade de hotelaria, de gastronomia, de turismo, de atividade de lazer, de investimentos do mercado imobiliário, da construção civil. Então, de fato, investir no meio ambiente, cuidar do meio ambiente, não é apenas uma questão tão somente dos ambientalistas que bravamente têm defendido o meio ambiente no Rio e no Brasil. É também uma estratégia importante do ponto de vista da economia do Estado, porque esse é um ativo importante. O Rio pode liderar com a região dos lagos, com outras regiões do Estado, a produção de energia eólica, a produção de energia solar. A nossa indústria automobilística do Médio Paraíba já poderia estar produzindo carros elétricos, se houvesse uma estratégia, um planejamento nesse sentido. E eu, a partir de janeiro, no governo do Estado, vou orientar minha equipe em diálogo com o setor privado para colocar essas estratégias em prática. Candidato, vamos falar um pouquinho da maior preocupação da população fluminense, que é a saúde. A saúde do Rio de Janeiro, nos últimos anos e praticamente em todos os governos, foi alvo de operações, foi palco, né? Os hospitais do Rio de Janeiro foram palco de casos de corrupção. Quais são os seus planos para essa área, principalmente no que diz respeito às filas da população? Porque hoje em dia se espera 3, 4 meses, às vezes até anos para conseguir marcar um exame, para conseguir fazer uma cirurgia eletiva, para conseguir uma consulta. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Ricardo, a questão da saúde no Rio de Janeiro, infelizmente, é um caso de polícia, né? Porque nos últimos 4 anos, no governo Cláudio Castro, nós tivemos 5 secretários de saúde, dos quais um preso, inclusive, com provas contundentes de corrupção. O que nós precisamos fazer é blindar a Secretaria de Saúde, assim como outros órgãos do Estado, desse toma lá da cá e colocar pessoas ilibadas, pessoas que tenham experiência da boa gestão. Nós fizemos uma aliança com o prefeito Eduardo Paes, com o PSD, e eu já vou aqui adiantar para você. Na área da saúde, nós temos pessoas altamente qualificadas, como, por exemplo, o Daniel Sorães, que foi secretário de saúde da Fiocruz, aqui da cidade do Rio. O secretário de saúde de Niterói, o Dr. Rodrigo Oliveira, que é presidente do colegiado de gestores da área da saúde, dos 92 municípios do estado.
o Chico D'Angelo, que também é um outro grande especialista na área de saúde pública, que tem contribuído com o meu programa de governo. Na área da educação, nós temos a professora Lia Faria, e eu estou te dando isso em primeira mão nessa entrevista, que foi secretária do Darcy Ribeiro, professora da UERJ, o secretário de Educação da Prefeitura do Rio, o Renan Ferreirinha, o deputado Conte, que foi presidente da Comissão de Educação da Assembleia, o deputado Valdec, que foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, professor da Faculdade de Educação da UF. Então, nós temos nomes ilibados, com reputação, com experiência na boa gestão, que já exerceram funções do Executivo e que vão me ajudar a reconstruir o Estado do Rio de Janeiro. Na área da saúde, nós precisamos dar transparência e agilidade à Central de Regulação, porque ninguém hoje consegue fazer, na área pública do Rio, um exame, uma consulta, uma cirurgia de maior complexidade, se não tiver um pistolão político. Nós temos que modernizar, agilizar e dar transparência à Central de Regulação do Estado. Uma outra coisa que é muito importante na área da saúde, e que eu acredito, porque eu sou um municipalista, e acredito que boa parte das soluções dos problemas das pessoas acontece no município, é o Programa Saúde da Família. Houve uma redução da cobertura do Programa Saúde da Família. Não é à toa que a gente está com o problema da redução da cobertura vacinal da BCG das crianças. Não é à toa que a gente teve problemas na vacinação contra o coronavírus. A minha intenção, o meu projeto, é fazer uma cooperação forte com os municípios. E da mesma forma que eu vou fazer na área da educação infantil com os municípios, nós temos um incentivo por parte do Estado, uma coordenação para levar o Programa Saúde da Família a todos os bairros da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Porque quando você tem atenção básica, a gente tem a prevenção da doença e a promoção da saúde. É exatamente isso que eu fiz em Niterói e é isso que eu vou fazer no governo do Estado. O senhor aqui, em diversos momentos, se referiu aos problemas que alguns secretários do seu adversário, Cláudio Castro, enfrentam na Justiça. O senhor também, no passado, foi alvo da Operação Lava Jato, chegou a ser preso, não foi condenado, mas ainda enfrenta um processo. Qual é a sua versão a respeito desses fatos? Olha, aquilo que aconteceu foi uma barbaridade, como aconteceu em alguns casos, não é? No dia 10 de dezembro de 2018, eu fui praticamente sequestrado da minha casa, porque sem nunca ter sido ouvido, aliás, nunca fui ouvido até hoje, prefeito da segunda cidade mais importante do Estado, com base numa falsa delação premiada de um empresário de Resende, que tinha ligação com meus opositores políticos em Niterói e no Estado, uma pessoa que não tinha qualquer relação com a prefeitura, dizendo que tinha ouvido dizer, sem nenhuma prova, foi feita uma ação com base nessa falsa delação para tentar tomar de assalto a prefeitura de Niterói, porque como eu não tinha vice-prefeito, o vice-prefeito Conte Bittencourt, uma pessoa honrada e séria, tinha assumido como deputado estadual, caso me afastassem, teria que haver a convocação de uma nova eleição. Então, aquele processo foi um processo absolutamente arbitrário. Poucas semanas depois, o próprio Tribunal de Justiça declarou aquela prisão ilegal e arquivou as acusações que ensejaram aquela prisão ilegal. Eu retornei para a prefeitura, terminei a minha gestão com mais de 80% de aprovação. O povo de Niterói nos julgou, inclusive, elegendo o meu sucessor no primeiro turno na eleição de 2020, e o próprio Ministério Público pediu o arquivamento daquela ação infame, ilegal, por falta de qualquer indício de crime. Agora, o senhor levanta dúvidas em relação a investigações que ainda estão em andamento, diante disso, tudo isso que eu estou falando, não é um pouco incoerente da parte do senhor? Eu acho que o combate à corrupção sistêmica, a corrupção, ela tem que ser implacável, não é? Agora, nós não fazemos isso sem o devido respeito ao processo legal. Nós não vamos fazer isso fazendo com que parcela do sistema de justiça seja utilizada, como foi em alguns casos, pelo processo político ou da vaidade das pessoas para prejudicar adversários. Então, eu criei
é a primeira lei de acesso às informações do Estado, a primeira lei municipal de integridade, onde todos os integrantes do primeiro e segundo escalão abrem mão do seu sigilo fiscal e os órgãos de controle acompanham a evolução patrimonial dessas pessoas que exercem funções públicas. Criamos o primeiro portal de transparência dentre os 92 municípios do Estado. Não é à toa que os órgãos de controle, a CGU, o Ministério Público Federal, deram a Niterói o primeiro lugar em transparência na administração pública durante toda a minha administração. É assim que a gente faz a prevenção à corrupção. Agora, infelizmente, você deve ter visto recentemente, no episódio da prisão do chefe da polícia do governo Cláudio Castro, eles tramando uma ação contra o Felipe Santa Cruz, que foi presidente da OAB, que é o meu vice-governador, e contra o prefeito Eduardo Paes. Isso é inaceitável. É inaceitável. Isso é uma postura de canalhas. Canalhas que usam das instituições do Estado para as suas vaidades pessoais ou para disputas políticas. Então, infelizmente, eu sofri uma ação ilegal, arbitrária, que foi arquivada. Eu, como você muito bem mencionou, nunca tive qualquer tipo de condenação em nenhuma instância da justiça. Isso é raríssimo para quem exerce uma função pública no Brasil. Não enriqueci na política, né? Eu tenho um imóvel, né, ao longo de 20 anos de vida pública. Terminei a prefeitura com a prefeitura saneada, com recursos em caixa, e isso não se coaduna, evidentemente, com os Eduardos Cunhas, com os Paloccis da vida, que enriqueceram, infelizmente, o próprio Sérgio Cabral na vida pública, prejudicando a população. Falar um pouquinho de segurança pública. O estudo do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense demonstrou recentemente que a quantidade de milícias no Brasil, no Rio de Janeiro, praticamente quadruplicou nos últimos 16 anos. E a gente vê que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. A impressão que dá é que, desde a década de 80, o Estado não consegue fazer frente ao poder paralelo, seja do tráfico, seja das milícias. Quais são suas propostas em relação a este grave problema do Rio? Ricardo, outro dia eu falei sobre isso, as pessoas me interpretaram mal, mas eu quero deixar claro a minha avaliação. Se hoje nós temos mais de 50% do território dominado pelas milícias e pelo tráfico de drogas, essa é uma questão que precisa ser enfrentada nas suas duas dimensões, tanto a milícia como o tráfico. Nos últimos 4 anos, as milícias tiveram muita facilidade para expandir o domínio do território no Rio, o controle do território no Rio. O deputado Freixo defendeu a extinção da PM a vida toda e a liberação das drogas. É evidente, e eu aqui não estou falando que há um acordo, que o tráfico está torcendo para alguém e a milícia está torcendo para alguém nessa eleição, que não sou eu. E a situação é muito grave no estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos retomar a autoridade do Estado, conter a expansão do domínio territorial pelas organizações criminosas, e isso vai ter que ser feito com autoridade, com capacidade de comandar a segurança pública. Da mesma forma, eu quero alertar aqui a consciência crítica do Carioca e do Fluminense, eu não tenho dúvida que o Cláudio Castro não termina o mandato, porque ele está enrolado até o pescoço. O seu vice-governador é ligado à família Pisciani, que tem o controle da Assembleia Legislativa, e nós vamos viver tempos de instabilidade numa hipótese da vitória do Cláudio Castro. E o Freixo nunca administrou nada na vida e não terá maioria na Assembleia Legislativa. Não terá maioria na Assembleia Legislativa. Então, é importante alertar a sociedade carioca e fluminense sobre a decisão que nós vamos tomar no dia 2 de outubro. O César Maia me parece que está mais para o Temer do Freixo do que outra coisa. Porque o Rodrigo Maia, de maneira inteligente, colocou o César Maia como vice do Freixo. O Freixo não termina o mandato porque ele não constrói maioria na Assembleia Legislativa. Só colocar uma pergunta, nós estamos chegando ao final, pedir para o senhor ser breve para dar tempo para suas considerações finais. O atual prefeito, Eduardo Paes, que apoia a candidatura do senhor, tem demonstrado apoio ao
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no plano nacional, a despeito de o partido do qual o senhor faz parte e, portanto, está na mesma coligação, manter uma candidatura própria. Como é que o senhor vê essa questão? É possível, por exemplo, separar regionalismos de uma aliança nacional? Isso incomoda, de alguma forma, a candidatura do senhor? Ricardo, o prefeito Eduardo Paes é o principal artífice político do Rio. Eu tenho uma honra de ter o apoio dele. Eu acho que essa aliança é importante para vencer a eleição e para governar um novo padrão de governança no Rio de Janeiro. E, evidente, ele fez a escolha dele de apoiar o ex-presidente Lula, que eu respeito. O nosso candidato do PDT é o candidato Ciro. O Ciro é uma pessoa honrada, preparada, é um nacionalista. Eu acredito muito que o Ciro é muito preparado. E eu quero dizer a você, carioca e fluminense, que vocês vão ter comigo um governador que não será nem inimigo e nem capacho do presidente da República. O governador do Estado vai ter que defender o Estado. Desculpa, 30 segundos para os seus encerramentos. Pode se dirigir diretamente para a população. Olha, Ricardo, eu queria agradecer a você a gentileza aqui de fazer essa entrevista e colocar as questões que importam à população, mas eu queria dizer que a necessidade de mudança do governo do Estado do Rio é urgente, é fundamental. Mas para a gente mudar, é preciso saber governar e ter compromisso com a população. O governo Cláudio Castro governa para os políticos. O deputado Freixo nunca administrou nada na vida. Nós temos a experiência da boa gestão. E eu queria agradecer a oportunidade, porque muitos talvez ainda não me conheciam antes dessa entrevista. No dia 2 é 12. No dia 2 é 12. Muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, eu tenho que manter o tempo por conta de uma questão de isonomia com os outros candidatos. Essa foi a entrevista com Rodrigo Neves. Continue nos assistindo, procure todos os candidatos em Veja e Vote para que você possa fazer a escolha que achar mais adequada para que você tenha a oportunidade de escolher baseado em propostas.